Agora que vocês já compreendem o que é eutanásia, distanásia, ortotanásia e vão aprofundar o conhecimento com a leitura do texto que eu deixarei em anexo lá na plataforma Classroom, vamos continuar aqui o nosso conteúdo sobre terminalidade e morte. Então, até mais ou menos a década de 80, ainda era comum a família velar, né, o seu morto e a parte mesmo do próprio da terminalidade acontecer na casa das pessoas. Aí, a partir da década de 80, acabou sendo transferido para o hospital, principalmente para o hospital, mas também para as instituições de longa permanência de idosos, né? Então, esse tipo de equipamento urbano acabou recebendo aí bastante idosos destinado a isso, né? Mas foi a época que começou a ter um aumento. Uma instituição de longa permanência para idosos, ela tem que trabalhar com consciência aberta, porque tem muita questão ética, muita questão bioética, né? Envolvida nisso tudo. Então, é importante trabalhar com consciência aberta. Primeiro, de que a morte pode acontecer, né? É uma evidência. A outra questão importante é o cuidado integral e direcionado à condição de vida da pessoa, o tratamento da dor, né, como que ele vai ser feito, como ele é feito, isso tem que estar muito claro para a família tem que entender isso. A questão também do cuidado acontecer no domicílio, se necessário, não somente na instituição de longa permanência, mas também, eventualmente, isso se transfere para casa quando o idoso não é institucionalizado. O tratamento do enlutamento, que não é só para o idoso, é para a pessoa doente ou o idoso, né, a pessoa que está na situação de terminalidade. O enlutamento é para a família também, então o profissional que trabalha com terminalidade tem que trabalhar a família, eu já falei isso para vocês, e prosseguir com pesquisa nessa área para aprimorar mesmo o atendimento. Com relação às dimensões do cuidado, e aí o nosso trabalho propriamente dito, né, o trabalho da enfermagem, no que envolve a questão psicossocial, nós temos que ajudar o paciente a se adaptar, que é como a gente trabalhou em idoso. Em idoso a gente falou bastante disso, da questão da adaptação, né, não sobreviverão os mais fortes, nem os mais inteligentes, e assim aqueles que se adaptarem à situação. Para a terminalidade, a adaptação também é importante. É importante que você, profissional, conheça a cultura do paciente, a questão religiosa, mas também os hábitos de alimentação, de sono e repouso, tudo que é da própria cultura e da família. Documentar os desejos do paciente para você poder, na medida do possível, atendê-los. Nessa fase, as exceções, elas passam a ser regra, a gente abre exceção sim, né? Já vi situações de autorizar vinho, né, de autorizar camarão, então tudo isso óbvio que é conversado com os profissionais para que não cause um mal-estar maior, mas isso tudo é pensado sim pela equipe multiprofissional, tá? Tem a questão da comunicação terapêutica que eu já falei para vocês, quando estamos na iminência de uma notícia ruim, é muito bom que a família esteja e a equipe multiprofissional também, que isso seja trabalhado à medida que é falado, tá? É, durante a conversa terapêutica, nada de distração, olha o respeito, né? Procura trabalhar a conversa terapêutica mesmo, que vocês vão treinar na prática, né? Que é jogar para o paciente os questionamentos para que ele encontre ou tente encontrar uma saída. E aí aqui a gente vai falar também um pouquinho da questão espiritual e a gente usa a técnica FICA, né? F de fé, e de importância e influência espiritual, da espiritualidade, C da comunidade e também o A, como que abordar, né, como abordar o cuidado. Então, com relação à fé e à crença, quanto que a religião é importante para essa pessoa? Em termos de qual é o significado da espiritualidade para essa pessoa, da importância e influência, a gente vai ver a questão nessa família, como que a religiosidade é articulada, com relação à comunidade, então a gente vai buscar onde que a pessoa costuma frequentar com relação à influência que ela tem,
a importância que ela tem na própria comunidade, qual é o status religioso dela na comunidade, e aí a gente vai, a partir do nosso conhecimento acerca da religiosidade da pessoa, pensar na abordagem que a gente vai fazer dessa área, que é a espiritualidade, para o paciente terminal. A outra questão importante é a esperança. Não é porque a pessoa está na iminência da morte que a gente vai mantê-la completamente deprimida, só contando as horas para a morte acontecer. Não, tem ainda expectativas, que é a convivência com a família, com os amigos. A esperança, então, de resolver a vida durante essa terminalidade, que é se ela tem vontade de passar os bens materiais, de resolver algumas questões de banco, então ela tem que ser estimulada a fazer isso, porque isso é um distrator também, e por que não trabalhar com humor, né, nessa área, por isso que eu coloquei essa caveirinha com a cueca de bolinha, né, a questão da empatia também, de você entender, às vezes a pessoa não está muito bem, ela não quer conversar, ela é agressiva, então a gente tem que procurar evitar nessa fase que a pessoa se isole, que ela seja abandonada, que ela sinta dor, que ela tenha desconforto ou que ela seja desvalorizada. Isso é um trabalho da gente, da enfermagem também. Tá? Com relação a kits e protocolos para dor, tem muita coisa para dor, tá? Tem um tratamento bastante potente para dor, mas tem que preparar a família porque óbvio que esse medicamento ele tem efeitos colaterais, tá? A dispneia, que é a falta de ar, ela gera muito medo, ansiedade. O próprio medo e ansiedade aumentam o desconforto e a dispneia. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com exercícios de conservação de energia, né, aquelas respirações abdominais, né, e também, por que não, o uso de drogas, de oxigênio, de inalações, né? Tem a questão da nutrição e hidratação, então às vezes o indivíduo ele evolui com caquexia, que é um emagrecimento importante por conta das inflamações, da infecção, tem um consumo proteico de massa muscular também, né? E o próprio aumento do metabolismo. Às vezes, associado a isso, ele tem anorexia, ou seja, ele não quer comer, tem algumas drogas que ajudam, que é o dronabinol, a dexametasona, o megestrol, vai conversar com a família, com o médico, ver se realmente é útil para isso. Nutrição e hidratação artificial, a gente precisa ver até onde fazer isso. Tá? O alimento VO, geralmente ele não tolera sim, às vezes, em pequena quantidade, alimento frio, e às vezes mais ou menos doce. Tipo, gente, gelatina, tá? Se ele tiver com acessórios, com a família, às vezes fica mais fácil, mais tolerável se alimentar. Então, para mantê-lo com a família. Gelo ajuda muito, sorvetes, dependendo do sabor, ajuda, mas a gente não tem que forçar, tá? Dá uma alteração importante da imagem, ele percebe, isso precisa ser trabalhado também, tá? Às vezes acontece o delírio, ele começa a ver pessoas que já morreram, ou mexer a cama, o espelho, as coisas de lugar. Então ele tem delírios e às vezes o delírio, a sonolência, eles estão relacionados à toxemia, né? Então falência renal, falência de fígado gera um monte de substrato que dá toxemia e a pessoa acaba tendo delírio, vendo coisas que não estão acontecendo na realidade, tá? Às vezes também a proximidade com a morte. Muitas vezes essas coisas são tratadas com terapias alternativas, musicoterapia, massagem de conforto, toque terapeuta, um ambiente tranquilo, a presença da família, né? A depressão também é um elemento que pode acontecer, aí entra o apoio emocional, espiritual, tá? E às vezes até o uso de drogas antidepressivas, por que não? Vamos aqui abrir um adendo para falar da sedação paliativa. A sedação paliativa ela pode ser usada para tratamento da dor. Ela não precisa e nem deve ser considerada como eutanásia. A gente sabe que ela tem efeitos sedativos, sim, às vezes respiratórios, inclusive de parada respiratória. Mas lembrem-se que esse não é o objetivo. Tá? O objetivo é tratar a dor, a dispneia, o delírio e a convulsão. Então, se esse é o objetivo, você não estará praticando eutanásia. Tá? Antigamente a gente falava M1, M2, M3, M4, que eram coquetéis de drogas que
iam se intensificando com relação à dosagem e o indivíduo acabava tendo a parada respiratória e a morte, era em decorrência muitas vezes da própria droga, e a gente ficava naquele dilema, ai, mas e aí, eu pratiquei ou não pratiquei eutanásia, né? Então isso precisa ficar bem claro entre os profissionais de saúde, que o objetivo da medicação é tratar o sintoma que o paciente tem. Então aqui entra esse quadro, ó, a sedação paliativa é para aliviar sintoma refratário, ela é ajustada de acordo com a resposta do paciente e a condição do paciente é para aliviar o sofrimento. Enquanto a eutanásia é para provocar a morte, a gente usa a droga com essa intenção e a morte é rápida, tá? Outra questão da sedação paliativa, ela pode ser primária ou secundária. Primária é quando você seda porque quer sedar mesmo, e a secundária é quando ceda porque você está tratando outro sintoma e acabou sedando. Está tratando a dor e acabou sedando. Ela pode ser intermitente ou contínua. Intermitente é que ela tem períodos de alerta, isso é legal porque o paciente pode falar alguma coisa, contactar com a família, e ela é contínua quando ele fica o tempo todo em sedação. Às vezes é uma opção, porque a hora que acorda, que ganha consciência, fica muito agitado, então às vezes a sedação é contínua. A intensidade pode ser superficial, que você consiga acordar tocando, ou profunda, que não tem como acordar. Aqui eu coloquei um algoritmo para vocês da indicação da sedação, dependendo da sintomatologia, né? E aí aqui as drogas, né, de escolha e as vias também, só para por curiosidade. Quando o indivíduo chega próximo da morte, realmente tem uma, na verdade, não é, às vezes acontece até semanas antes, tá? Ele tem uma desconfiguração, né, dos sinais vitais, às vezes entra numa taquicardia, aí faz bradicardia, aí fica com a temperatura alta, aí fica com a temperatura baixa, então tem essa alternância, né, dos sinais vitais, ele fica com bastante sonolência, não consegue expectorar, e aí muitas vezes a pessoa fala, essa é o barulho da morte, né? Então tem essa questão porque não consegue expectorar, fica o exudato, né? Toda a parte de secreções, né, retidas, ele não vai comer, também começa a não urinar mais, fica confuso por conta da toxemia, às vezes agita, né? Não consegue mais controlar os esfíncteres, tem alucinações com pessoas mortas, e é o momento que a família é chamada para ficar próximo do paciente, tá? Que a gente chama de vigília da morte. Tem momentos de apneia, diminuir consciência, então os familiares são chamados para ficar próximos, às vezes não dá tempo de chegar e a gente tem que avisar a pessoa para que ela fique tranquila, né? Para que sempre quando ela consegue visitar, para que ela faça uma despedida, não ter aquela sensação de puxa, não me despedi, tá? Nos Estados Unidos, quem dá a hora da morte muitas vezes são os enfermeiros, no Brasil são os médicos, né? A gente desliga os equipamentos, as infusões, se por um acaso tem alguns detalhes aí de religião que tem que esperar o rabino, né? Nesse caso a gente tem a questão aí para trabalhar, e aí tem o preparo do corpo, que é uma outra história, uma outra aula, tá? Tem que dar privacidade para a família, se afastar, mas sempre ficar esperto se a família precisa de algum suporte. Aqui eu estou mostrando um cadáver em lividez e rigidez. Rigidez é o endurecimento, a lividez é aquelas rajadas brancas, né, que ele fica por conta da parada da circulação. Outra questão importante é o pesar, luta, enlutamento. Pesar é quando a gente sabe, tem notícia que a morte pode acontecer, e aí você fica tentando digerir a possibilidade da morte do ente querido. Luto depende de cada familiar, é quando morre o indivíduo. Enlutamento é o tempo depois que você demora para digerir. Quando a pessoa é muito próxima e muito querida, nunca mais a sua vida, de quem ficou, né, vai ser a mesma. Mas a gente precisa reaprender a viver, né? As pessoas têm que ter o direito de expressar a dor, elas também passam pelas fases da morte, né? E ela precisa de um tempo aí para se reajustar e às vezes até do encaminhamento para grupos de autoajuda. Para o profissional também não é fácil lidar com a morte, por isso ele precisa se conhecer, perceber se ele consegue lidar com isso, sempre conversar com os colegas e às vezes até ter apoio profissional. E manter hábitos saudáveis, né, para não se estressar por conta da morte dos seus próprios pacientes. Deixei uma frase aqui para a gente encerrar a nossa aula. E a gente pode falar também num próximo encontro nosso remoto aí sobre o cuidado do corpo após a morte, tá? Vou encerrar essa aula com essa frase do livro da Tako Gisso, né? Porque a vida é fugaz,
tão veloz, tão passageira. A gente sofre demais por bobagens, por besteiras. Tudo um dia se desfaz, mesmo que queira ou não queira. Importa é viver em paz, pois quando olharmos para trás, lá se foi a vida inteira. Bonito, né, gente? Então, assim eu me despeço de vocês e até a nossa próxima reunião.